as pessoas cada vez mais, né, querem estar bonitas, Sim. querem investir menos, querem que durem mais. E a harmonização facial duradoura, através de próteses de face, tem essa oportunidade em muitos casos. Consegui achar o bucomaxilo. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui comer, depois da cirurgia, alguma coisa mais dura, gente, como assim? Não tá doendo? Foi muito bom. E aí que eu comecei a tirar algumas fotos e a estética, a harmonia do rosto melhorou muito. Eu fico mais... É mais bonito hoje, né? Hoje eu percebo isso. Olá, o programa Em Destaque está começando e nós vamos conversar um pouco mais sobre harmonização facial. Nossa convidada fala aqui sobre a sua experiência e atuação no mercado. Ela que é Thaisa Rabal, cirurgiã bucomaxilo e também ela que tem o Instituto da Face Thaisa Rabal. Doutora, bem-vinda, obrigado por atender nosso convite. A gente agradece a oportunidade, né? A gente que promove saúde com beleza, poder orientar a população, né? A gente fica muito feliz. Esse é um ponto importante para a gente começar, inclusive, a nossa conversa. Saúde com beleza. Por que a harmonização facial entra tão bem nessas definições? Perfeito. Eu sempre fui uma entusiasta, né, de estilo de vida. A beleza, ela também está ligada a gente, né, ter todo um equilíbrio do que a gente se alimenta, de uma atividade física, da nossa saúde emocional. Então, o Instituto da Face, primeiramente, tem esse olhar. O paciente chega, a gente tira fotos do rosto dele, faz toda uma avaliação também dos hábitos de vida dele, dá dicas de saúde e para a gente proporcionar uma harmonização facial que realmente traga naturalidade, durabilidade. Meu pai fala, né, que eu não canso de estudar, a gente está sempre se atualizando, então eu fiz mestrado, doutorado nessa área, a gente vai a muitos congressos para sempre trazer novidades aí para todo mundo. Por que a harmonização facial ganhou tão mais destaque recentemente na sua avaliação? As pessoas estão querendo, né, ficar mais jovens, né? Então, essa busca pela longevidade, pela autoestima, ela aumentou muito. E os recursos também, né? Porque, assim, com o tempo, a partir dos 30, a gente já para de produzir colágeno. Então, a gente vai perdendo a firmeza do rosto, a gente vai envelhecendo e perdendo gordura da onde a gente não quer, que é, por exemplo, na maçãzinha do rosto. Se a pessoa não tomar cuidado, ganhando onde não quer. Claro. E, assim, tem pessoas também que emagrecem muito, aí procuram, né, um tratamento de harmonização facial para harmonizar aquela nova conquista. Ele conquistou um corpo mais saudável, mas às vezes ele fica com o rosto, né, muito magro. Tem pessoas também que vão criando marcas de expressão, né, porque o dia a dia da rotina de trabalho, insônia, estresse, então a gente vai criando marcas, né, áreas de sombra no rosto. Então a gente tem muitos recursos hoje, que vão desde o tratamento da pele, ao tratamento da estrutura de contorno, que aí vem os preenchedores, os bioestimuladores, e também um assunto que, assim, é meu carro-chefe, que eu quero colaborar um pouquinho aqui, é sobre as harmonizações faciais duradouras, que eu vejo que é um assunto, assim, as pessoas cada vez mais, né, querem estar bonitas, querem investir menos, querem que durem mais, e a harmonização facial duradoura, através de próteses de face, tem essa oportunidade em muitos casos. Tem um ponto aí importante que talvez as pessoas não conheçam, justamente como é a aplicação dessas próteses duradouras ou da harmonização duradoura, né? Ela requer, então, procedimentos muito invasivos ou não? Qual que é a explicação para quem ainda não teve acesso a essa informação? A harmonização facial através de prótese, ela é muito segura,
Lógico, toda uma equipe treinada para ter um diagnóstico da face, saber se o problema está na estrutura óssea, na tonicidade da sua pele, na hidratação da sua pele. E aí, a partir do momento que foi diagnosticado, por exemplo, com fotos, tomografia, todo um diagnóstico 3D que a gente lança a mão lá no Instituto da Face, aquela pessoa vai ficar muito bem com o contorno. Esse contorno poderia ser dado por um preenchedor? Poderia. É seguro, de fácil aplicação. Muitas vezes, quando a pessoa está na dúvida, inclusive, Fábio, a gente aconselha a fazer o preenchedor para ela ver, para ela se ver ali 1 ano, para ela gostar do contorno, decidir o tamanho e depois partir para essas próteses faciais. Mas, de uma forma geral, essas próteses, elas são polímeros, que nada mais é que um material compatível, ou seja, ele não precisa ser removido. Quando bem instalado, o índice de infecção é mínima, tá? É tudo feito por dentro da boca, então não fica cicatriz no rosto, pessoal, não fica de boca amarrada. Muita gente pergunta, doutora, eu vou ficar muito tempo sem comer? Não. Hoje em dia a gente usa de uma tecnologia, né, de laser terapia, bons anestésicos, boas medicações, a crioterapia, o agulhamento a seco, uma fisioterapia associada. Lá no Instituto a gente tem até psicanalista. Então, assim, por isso daí a ideia do Instituto é você cuidar da sua beleza com segurança e durabilidade. Aí essas próteses, elas são colocadas em consultório, elas podem ser colocadas em consultório. Sim. Por dentro da boca a gente faz uma incisão após a anestesia. Poucos minutos, o resultado é imediato. Geralmente a gente fixa com 2 parafusos. Tá? É muito utilizada em contorno de ângulo de mandíbula, em queixo, maçã do rosto, em áreas de maiores depressão aqui, né, aquela marionete. Então você consegue dar contornos com as próteses. Então isso não vai precisar repetir todo ano. Ah, correto. Entendeu? Pode ser feito também com cimentos. Tem uma técnica que a gente está agora fazendo muito lá na clínica, com custo melhor. A gente fazer uma tomografia, aí o paciente faz um protótipo da mandíbula dele e através de cimentos cirúrgicos a gente cria uma prótese personalizada que tem um custo menor do que esses Porex, porque o Porex, por exemplo, que eu uso muito, é uma prótese americana, então tem um custo operacional maior. Imagino. Então, através de cimentos, a gente tem o recurso de ser definitiva com o melhor preço. Tem um ponto aí que você foi citando e as pessoas podem imaginar, dor. Né, pelos procedimentos que você falou, né, por dentro, né, da cavidade bucal, né, e parafuso, por exemplo. Tem dor esses procedimentos? São relatados ou tem minimamente, claro, né, uma reação a isso? A gente tem ótimos relatos, assim, inclusive eu fico até emocionada quando eu vejo os pacientes, doutora, eu já queria fazer porque eu ia ficar bonita. Se eu soubesse que eu nem ia sofrer. Então, assim, é muito bacana ouvir isso, né, Fábio? Porque sim, a gente faz com todo carinho, uma pequena incisão. Aqui no mento, por exemplo, que é muito procurado, é uma incisão pequenininha, que a gente descola ali com carinho, instala a prótese em poucos minutos. Depois ele já entra com todo um cuidado de medicações, de laser, de fisioterapia. Muitas vezes também a pessoa associa a essa prótese um pouco de lipo cirúrgica de papada. Então, isso dá um resultado bem interessante, porque já aconteceu de chegar na minha clínica, paciente assim, eu não gosto do meu papo. Só que às vezes a pessoa não sabe se ver, né? Ela acha que é o papo. Aí você vai palpar, ela não tem gordura. Ela tem uma pele sobrando porque ela tem pouco queixo. Ah, sim. Então você consegue dar um contorno com esse queixo e além de um volume, de uma beleza aqui, uma estética na sua face, isso estica os tecidos. Então ela perde o papo porque ela deu amplitude para o rosto. Então entra mais luz no rosto. E essa paciente, a gente tem um relato bem legal, porque ela já tinha feito 9 lipos de papada. Nossa. Não estava satisfeito. Mesmo assim. Dava para ver assim, que não era excesso de peso, não era gordura localizada. E ninguém tinha dado para ela essa opção de fazer uma cirurgia por dentro da boca. Ela fez uma técnica, inclusive, que a gente chama de mentoplastia, que é um corte no próprio osso da pessoa, sem precisar investir em prótese. A gente faz muito isso também. É como se assim, né, tem benefícios, todas as duas técnicas têm benefícios. Claro. A técnica da prótese, ela tem um benefício assim, poucos minutos você instala a prótese, né, sendo um profissional experiente, especialista. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos.
toda uma equipe envolvida, mas tem o custo da prótese. Ela optou por fazer a cirurgia aproveitando o próprio osso dela. A gente faz muito isso também. A gente faz uma simulação com a segurança da onde a gente vai fazer o corte na mandíbula dela, para dar margem para nem afetar os dentes, nem afetar o nervo. Usa peso ultrassônico, né, que é um tipo de material de corte que não são serras, é através de ultrassom, então dá pouco edema, não dá limiar de dor, não pega o nervo. É uma tecnologia assim que a gente não abre mão de investir lá na clínica para dar segurança para os pacientes. E aí a gente fez esse corte e avançou todo o osso dela mesmo. E colocou 3 plaquinhas, uma de cada lado e uma no meio, e parafusinhos. Com isso ela teve melhora respiratória, porque todo o queixo avançou, então melhorou postura de língua, alongamento de garganta, de linha queixo-pescoço. Então ela melhorou ronquiapneia, ficou mais bonita. E como ela tinha um plano de saúde, vai uma dica boa. A assistência à saúde, por ser um problema respiratório, em muitos casos você consegue ir nesse lado de tratar o ronquiapneia, com melhora da via aérea, e tudo que é mais equilibrado, é mais bonito, é mais alongado, fica um queixo mais bonito. Entendi. Então ela fez pelo plano de saúde, hospital, internação, toda a cirurgia. Ótima avaliação aqui para o nosso telespectador. Só vou dar um tempo de uma entrevista, de uma pausa aqui para a gente, a doutora Thaisa Rabal, para voltar, inclusive, com outras análises que ela faz, inclusive, aqui com a sua atuação no mercado do Espírito Santo. Já, já. Em destaque de volta, continuando a nossa conversa com a nossa convidada, Thaisa Rabal, ela que é cirurgiã buco-maxilo e também tem o Instituto da Face Thaisa Rabal. Bem, doutora, a gente falou um pouco ali, né, sobre os procedimentos na primeira parte da conversa, mas eu achei um ponto muito importante a falar sobre uma avaliação precisa, né, até para entender o que aquele paciente está demandando, né, do profissional. Essa avaliação, na sua leitura, muito necessária? Faz toda a diferença para a naturalidade, para a satisfação do paciente. Como cirurgiã buco-maxilofacial, além de uma estudiosa, né, na harmonia da face, eu vejo que a gente se preocupa também em saber como o paciente respira, como que ele se posiciona, a postura que ele dorme, os hábitos do dia a dia. Então, isso tudo faz diferença. Como que ele se vê, né? Porque, às vezes, 1 ml de lábio para muitas mulheres fica lindo, natural, para outras já é pouco. Então, a gente tem que respeitar também esse feeling, né, das personalidades das pessoas. A gente sempre procura, né, como especialista, tender para uma naturalidade, mas a gente respeita também as diferenças, né? Tem pacientes que são orientais e a gente tem que proporcionar principalmente aquilo que o paciente procura. Então, isso ali no Instituto nos traz muita alegria, porque a gente lança mão de todo um recurso de avaliação completa da face, tomografia, fotos. A gente mostra o planejamento 3D para ele no computador, pega a opinião dele. E a gente viu, né, tem um leque de opções, desde harmonizações mais simples, como excelentes preenchedores, bioestimuladores, a lançar mão de próteses faciais, ou pacientes que me procuram e falam, doutora, eu durmo de boca aberta, eu mostro muita gengiva quando eu dou um sorriso, eu queria mudar isso. Aí isso que eu acho legal do buco-maxilo, a gente consegue trabalhar um diagnóstico mais completo. Por exemplo, uma pessoa que tem um sorriso que mostra muita gengiva, geralmente ela tem o que a gente chama de face longa. Ela tem esse terço aqui inferior da face, que a nossa face é dividida em terços, né? Da raiz do cabelo ao meio da sobrancelha, terço superior, terço médio e terço inferior. Então, principalmente, a gente trabalha com terço médio e inferior. Quando esse terço inferior, que é o terço do sorriso, né? E mais de 40% da nossa beleza está ligada ao sorriso. Então, muita gente assim, doutora, eu mostro muito a gengiva ao sorrir. Essa face longa, ela está ligada a um excesso ósseo. Então, já é melhor a pessoa usar um aparelho nos dentes, quando acompanhado por um buco, curta duração, para organizar para uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia toda feita por dentro da boca, que a gente vai mudar os ângulos faciais para que proporcione equilíbrio àquela face. Aí ela passa a dormir de boca fechada, porque aquela face deixa de ser longa,
Muitas das vezes ela para de morder a bochecha, ela melhora o padrão respiratório, porque quando a face cresce muito para baixo, tende a acompanhar um pescoço curto, menos espaço para a língua. Muita gente comenta assim, doutora, eu tenho muita rinite, muita sinusite. E aí ela foi para tratar um sorriso gengival e tem toda uma qualidade de vida, né? De melhora do sorriso, da deglutição, da respiração. Então é muito legal também a gente pensar com carinho nessas cirurgias ortognáticas, que por muito tempo foi vista como o último recurso. Não, eu quero uma coisa mais fácil, né? As pessoas procuram muitas das vezes a facilidade. Tudo bem, só que a gente tem que avaliar, e muitos pacientes que chegam lá, às vezes eles querem a facilidade, mas quando a gente tem a oportunidade de explicar todos os benefícios, quebrar os tabus, tem muitos tabus, pessoal. Não fica de boca amarrada, não fica cicatriz no rosto, é tudo feito por dentro da boca. Essas cirurgias é um dia só de internação no hospital. Tá? Hoje em dia a gente tem excelentes anestesistas, recurso, é muito seguro. São cirurgias que não é padrão lançar mão de UTI, sangue. Lógico que a gente tem toda a estrutura. Claro. Mas aí nos meus 20 e poucos anos de experiência, desde que eu comecei a residência médica, eu nunca precisei, né, lançar mão. São cirurgias muito seguras, são cirurgias feitas com anestesia geral, de 2 a 5 horas, que a gente muda todo um padrão facial de beleza, proporcionando ali a saúde com a estética. Então, essa cirurgia ortognática tem que ser avaliada também. Claro. Então, isso que eu acho legal, assim, do diagnóstico. É você pensar na pele, na musculatura, no crescimento ósseo. Tem pessoas que crescem a mais, tem aquele sorriso invertido, morde a bochecha. Tem pessoas que crescem a menos. Aquela pessoa, doutora, eu falo e não mostro o dente. Então, tem como a gente alongar a face. Então, isso que eu acho legal da harmonização facial. É você ir no que está incomodando aquela pessoa ali, de tirar uma selfie, de conversar, de ser mais tímido. A gente trabalha com autoestima, né? Bem legal. E acho que a gente entendeu muito mais que não é só estética, né? Apesar da palavra aparecer várias vezes, mas não é só estética, também é qualidade de vida e saúde, né? Agora, doutora Thaís, por que ter um instituto, não uma clínica? Esse nome, o que ele revela para quem procura o serviço no instituto? Eu sempre pensei num tratamento integrado, né? Uma área de saúde que visse o paciente como um todo, juntando bem-estar, beleza, autoestima e bons cirurgiões, bons técnicos. Então, o Instituto da Face, o paciente chega lá, eu empresto para ele uma polissonografia tipo 3, para ele fazer um estudo do sono na casa dele, porque eu quero saber como que ele dorme. Muita gente acha que não ronca ou acha que não tem problema respiratório e descobre, tá? Então, a ideia do Instituto é você se conhecer um pouquinho mais também. Tem psicanalista, tem dentista, fisioterapeuta, tem vários médicos, assim, parceiros que a gente confia no trabalho para indicar, né, os nossos pacientes. Então, a ideia do Instituto é isso, é plantar uma semente do bem na saúde, que a gente vê que, ao mesmo tempo, né, Fábio, que muita gente tem procurado para ficar bonito, infelizmente também a gente vê muita intercorrência. A gente vê pessoas que sofrem por ter feito a harmonização facial. Ou a forma como foi feita, ou falta de zelo do profissional, falta de diagnóstico, de planejamento. Então, a ideia do Instituto é passar mesmo segurança, praticidade, um custo acessível. Ótimo. Bom para entender, inclusive, os serviços aqui com que estamos lidando nessa conversa com a doutora Thaisa Rabal. Agora, também, a gente entendeu que tem muita tecnologia envolvida aí, né, doutora? E a tecnologia, ela não pode ser confundida com moda, né? O que tem, então, de tecnologia avançada em novidades que são aplicadas nos tratamentos de harmonização facial? Então, a tecnologia, assim, ela não para, né? Hoje em dia a gente tira foto 3D, a gente faz essas próteses personalizadas. Antes a gente tinha tamanho só, né? Pequeno, médio, grande. A gente consegue também associar tratamentos. Então tem muita tecnologia a nosso favor. E acabam entrando como novidade, né? No que é oferecido no mercado, no caso aí, no Instituto. Sim, principalmente em diagnóstico, né? Às vezes a pessoa acha que o nariz dela é grande, na verdade o nariz não é grande, o queixo que é pequeno. Aí às vezes ela já operou o nariz e não ficou bom. E na verdade, se com a tecnologia de um bom serviço, ela fizer uma
a harmonia daquela face vai combinar com aquele nariz e vai ter o que ela procura. Então, eu acho que o diagnóstico é a principal tecnologia. Por isso, acho que conhecer também, é claro, né? O profissional, ele está habilitado para isso, mas a falta de informação ou como a informação é divulgada pode até confundir esse paciente, né? Por várias vezes acredito que haja respostas em relação a isso, nessa confusão. Perfeito. Eu me preocupo muito, como profissional de saúde, com a modinha, né? A modinha da bichectomia. Eu faço muito pouco bichectomia, nada contra, mas muitas das vezes tem outros recursos que vão deixar a pessoa mais bonita, né? E não favorecer aí um envelhecimento a médio prazo. Claro. Estamos chegando aí perto do verão também. É uma época propícia para fazer a harmonização facial? É aquela coisa, né? Não dá para ter tudo, né? Tem procedimentos que com uma semana, 15 dias, você fica muito bem. Só que tem procedimentos que muitas pessoas procuram no verão para abrir mão daquele verão de sol, de férias, para poder se cuidar e ficar bem. Então tá aí, tá aberta a todos. Inclusive a gente não citou, mas podemos finalizar também falando sobre custos. Acessivelmente financeiro ou não? Sim, é acessível. Até porque muitos recursos de diagnóstico a pessoa aproveita da assistência à saúde, tá? Tem um leque de materiais de primeira que a gente usa, né? Então a pessoa consegue se programar. A gente lá no Instituto também trabalha com várias formas de pagamento, né? E estamos aí à disposição. O Grupo Meridional, que é um grupo muito forte em Chalamud, chamou o Instituto da Face para além da Praia do Canto. Agora a gente está, pessoal, né, com a credibilidade e a eficiência ali do Hospital Praia da Costa, Cariacica, Serra. Então a gente está também dentro dos hospitais, trazendo um pouquinho da saúde e da beleza da face para vocês, por todos os convênios do hospital. E como ter acesso, então, ao Instituto? Rede social tem para Isso, ter pessoal, contato? pode, né, seguir aí, né, o meu Instagram, @doutora Thaís Arrabal. Aí ele vai colocar aqui o Thaís com H e Z. A gente tem também um canal no YouTube com o meu nome, doutora Thaís Arrabal. E a gente também está aí, né, no Grupo Meridional, pode acessar o site do Meridional e estamos à disposição aí. Que bom. E eu agradeço a disposição que você teve de vir aqui explicar a todos nós muito mais esse detalhamento de um procedimento tão falado, mas eu já descobri que tão pouco conhecido, inclusive por causa, né, de informações que são divulgadas erroneamente. Inclusive, esclarecimento é muito importante que aconteça. Doutora Thaís, obrigado, viu? Eu que agradeço. Faça uma coisa muito séria, né, que ser tratado com muita seriedade. Muita seriedade. Exatamente. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E o nosso programa em destaque fica por aqui. Também agradeço a você e até o próximo programa.